Nesse vídeo faremos uma regressão linear a partir dos dados do experimento 7, onde fizemos a análise da atividade óptica da sacarose. Nosso objetivo será então utilizar o método da regressão linear para obter uma reta que correlacione os valores de rotação óptica observada pelo polarímetro com as concentrações da solução de sacarose utilizadas. Nesse processo, iremos obter um dado muito importante, que é a equação da reta, que será uma equação de primeiro grau. Ela irá permitir que a gente encontre a concentração daquela solução de sacarose de concentração desconhecida, na qual fizemos a leitura da atividade óptica no polarímetro. Para isso, nós iremos utilizar os seguintes dados que foram obtidos experimentalmente para o desvio observado, nosso alfa, ou a rotação específica, ou seja, aqueles valores que foram lidos no polarímetro para soluções de diferentes concentrações. A primeira solução analisada, portanto, foi a de 0 gramas por ml, ou seja, água pura, e em seguida as soluções de 2%, 4% e 10% de sacarose. Utilizando esses dados, nós iremos realizar agora a regressão linear. Utilizando o mesmo raciocínio, você poderá realizar a regressão linear com os valores obtidos pelo seu grupo experimentalmente. Para isso, vamos fazer uso de um site ou software de planilhas. Nesse caso, eu estou utilizando o Google Planilhas. Em uma coluna, escreveremos os dados de concentração em grama por ml de cada uma das soluções de sacarose utilizadas. Em seguida, faremos o mesmo com os valores dos desvios observados em uma outra coluna. Agora, na barra superior da planilha, nós iremos selecionar a opção Inserir gráfico. Então, abriu essa aba, você pode movimentar ela pela tela. Ao lado, automaticamente, abriu o editor de gráficos. E nessa parte das configurações, nós iremos fazer algumas mudanças. A primeira delas vai ser selecionar o tipo de gráfico. Teremos aqui várias opções, como gráfico de linhas, colunas, mas iremos selecionar essa aqui, a dispersão. Em seguida, vamos selecionar essa opção, adicionar eixo X, e vamos abrir essa janela, onde pede para selecionar um intervalo de dados. Irei então selecionar os valores de desvio observado, e esse será o nosso eixo X, desconsiderando por enquanto o valor de desvio observado para a solução de concentração desconhecida. Selecionei OK, e agora vamos selecionar o nosso intervalo para o eixo Y. Para isso, nós vamos vir aqui em Série, Adicionar Série, e vamos clicar nesse ícone para selecionar o intervalo de dados. Então, abre novamente essa janela, e agora nós iremos selecionar os valores de concentração, que será o nosso eixo Y. Novamente, desconsiderando a concentração desconhecida. Então, com o cursor, selecionei os 4 valores, vamos apertar em OK. E agora nós já temos o nosso gráfico. Selecionando essa opção agregar, a gente melhora a escala do gráfico. E agora podemos passar para a aba personalizar. Na primeira opção, estilo de gráfico, poderíamos mudar fonte, cores, por exemplo. E nessa opção do título, nós iremos adicionar o título do gráfico. Aqui podemos também mudar alguns aspectos do título, como cor, fonte e formato. Então, estou aqui adicionando o título, concentração versus desvio observado da sacarose. E em seguida eu vou apenas fazer algumas edições, centralizar o texto, que pode ser feito logo abaixo. No próximo tópico, em série, nós também podemos fazer alterações como as cores. Porém, o mais importante será aqui embaixo selecionar essa opção linha de tendência. Também podemos fazer algumas edições na linha de tendência, porém que vou apenas marcar a opção mostrar R ao quadrado.
Então, o valor de R quadrado apareceu lá em cima, né? 0,997. O valor de R quadrado mede a confiabilidade da linha de tendência. Então, quanto mais próximo de 1 tiver o valor de R quadrado, melhor será o ajuste da linha de tendência aos seus dados. Uma coisa que podemos fazer para melhorar a visualização do gráfico é vir na opção eixo vertical e adicionar um valor de máximo. No caso, como a última concentração que a gente analisou foi 0,10, esse é o último valor que vai aparecer no gráfico. Então, a gente pode aumentar, por exemplo, para 0,15 para melhor visualizar os valores do eixo vertical. Para adicionarmos os títulos de cada eixo, podemos voltar na opção Títulos do gráfico e trocar a opção aqui embaixo para Título do eixo horizontal. Aqui eu vou escrever desvio observado em graus e trocando a opção para título do eixo vertical, vou digitar concentração em gramas por ml. Por último, voltaremos na opção série e lá embaixo encontraremos essa opção marcador, onde iremos trocar o título personalizado por usar a equação. Automaticamente, a equação da reta irá aparecer aqui no gráfico. E é esse valor que nós iremos utilizar agora para calcular a concentração da solução, cuja concentração era desconhecida no experimento. Caso queira exportar o gráfico, é só vir nesses 3 pontinhos e você terá a opção baixar o gráfico ou copiá-lo. Observando o nosso gráfico, a gente percebe um comportamento diretamente proporcional. Então, quanto maior a concentração da sacarose, maior foi o desvio observado. Esse é um comportamento esperado do ponto de vista submicroscópico, porque conforme aumenta-se a concentração da solução, maior o número de partículas de sacarose, que são partículas opticamente ativas naquele meio, fazendo com que a luz seja de fato mais refratada e um maior desvio seja observado. Dessa forma, como a solução utilizada em todas as análises foi a sacarose, nós poderemos utilizar a equação da reta obtida pela regressão linear para calcular a concentração da solução cuja concentração era desconhecida. Utilizando a regressão linear, obteremos um resultado mais preciso do que se utilizássemos a equação de Biot diretamente. Por isso, vamos utilizar esse método. Destacando a equação da reta, podemos observar que se trata de uma equação de primeiro grau no formato y é igual a ax mais b. Como no eixo x temos o desvio observado e no eixo y a concentração, irei trocar essas variáveis para ficar mais claro. Então, teremos que a concentração da solução desconhecida será igual a 0,0144 vezes 6,23, que foi o desvio observado por esse grupo, mais 7,22 vezes 10 a menos 4, totalizando uma concentração de 0,0904 gramas por ml. O resultado nessa equação já é obtido, portanto, na unidade gramas por ml, porque foi essa unidade que utilizamos para a concentração no gráfico. Multiplicando por 100, obteremos a concentração em porcentagem, que será 9,04%. Essa é, portanto, a concentração obtida pelo método da regressão linear em que utilizamos os nossos dados experimentais. Podemos comparar, então, com a concentração real dessa amostra, que nesse caso era de 9%. Então, a gente pode perceber que os valores estão bem próximos, de forma que o nosso resultado está com uma boa exatidão nesse caso. Com essas informações e com os seus dados obtidos no experimento, você poderá calcular a concentração da solução desconhecida e comparar com a concentração real. Obrigada por assistir esse vídeo e até mais!